Muito bem, pessoal, dando sequência ao nosso curso de inteligência artificial. Na aula de hoje, esse daqui é o script que eu venho falando para vocês durante o treinamento, que é para a gente ter o GPT local na nossa máquina, certo? Como a gente viu na aula anterior. E agora, como a gente tem o GPT na nossa máquina, chegou a hora de a gente fazer um fine-tune nele. O que é o fine-tune? É basicamente usar todos os parâmetros que existem de Deep Learning dentro dele. E o script que a gente bolou aqui foi o seguinte: a gente vai carregar linha por linha em um arquivo, que no caso é isso daqui. E esse delimitador que eu coloquei é o AND, você pode colocar o que você quiser, até porque o modelo é seu e a gente controla tudo aqui pelo script, tá? E esse script vai estar embaixo da aula. Então, vamos entender como é que vai funcionar o esquema aqui, tá? A gente está carregando dois arquivos, o train e vol texts. O ideal é, no arquivo de validação, você ter exemplos diferentes do exemplo de treinamento para ver como ele se comporta, tá? Depois a gente vai utilizar o próprio Transformers do Hugging Space e a gente vai carregar o modelo GPT-2. Se você tiver uma máquina melhor, considere carregar um Medium, Large ou até o X-Large para você ter resultados melhores, porque cada evolução do GPT-2 a gente consegue ter mais parâmetros até que ele fica mais inteligente próximo do 3. Só que é muito difícil rodar numa máquina o GPT-2 Large ou até o Medium devido ao CPU, mas se você tem CPU de sobra, experimenta ou usa o Google Colab, tá? Então, no final, depois que o nosso modelo é treinado, feito um fine-tune, tá? Diferente do OpenAI, que é um processo chato e intenso, e às vezes a gente quer fazer uma coisa muito específica aqui, olha o que eu fiz. Eu simplesmente coloquei lá, me chamo Gui. Gui, se eu quisesse fazer isso aqui no formato de chatbot, você colocaria aqui simulando um chatbot e você completaria a resposta e deixaria claro para o próprio modelo conseguir prever o que ele deve fazer a seguir, tá? Então a gente chama isso de contextualização, que é a camada de atenção que a gente viu lá no início do treinamento da parte de teoria dos Transformers, certo? Então a gente vai salvar e uma vez que você não precisa treinar o seu modelo toda vez que roda o script, tá? Então eu vou dar aqui por exemplo, se você tiver um script que a gente está salvando em GPT-4, e esse daqui é só onde a gente está salvando o modelo, tá? Não é o modelo GPT-4 em si. Eu criei uma pasta aqui que é o output_dir, tá? Aqui a gente pode mexer em algumas coisas para ter uma performance melhor no treinamento. A gente vai ver isso na próxima aula, que são coisas mais avançadas, como epochs, tá? Que são as épocas de treinamento, batch size, weight decay, que é o peso do treinamento, learning rate. A gente vai ver essas questões na próxima aula, tá? No momento vocês já podem executar na máquina de vocês e no caso a gente vai treinar. Eu coloquei um monte de exemplo igual aqui, você pode criar variações, lógico, né? Então eu poderia, sei lá, criar aqui outro aqui, sei lá, o melhor site de programação é Dunk Code. E como a gente sabe, o GPT, tanto 1, 2, 3, 4, ele sempre prevê a próxima palavra, independente se está no modelo de chatbot, que a gente consegue adaptar isso daqui para chatbot, como eu já mostrei nas aulas anteriores no próprio Playground da OpenAI. Mas aqui a gente vai fazer desse jeito que eu quero ver vocês acontecendo. Eu vou dar um clear, eu vou dar um python index.py, ok? Começou a executar o script, eu fiz um sisteminha pra gente ver o loss que ele tem durante o treinamento, então tá aí, ó, como você pode perceber, vai diminuindo. E tá sendo bem rápido, pelos poucos exemplos que eu coloquei aqui, eu coloquei só 10 épocas, que é o suficiente. No final a gente teve uma loss de 0.5, poderia ser menor, aqui tem o eval loss também, que também, quanto menor for isso daqui, quer dizer que passou nos dados de treinamento, mas agora o que a gente vai fazer? Eu vou, por exemplo, pegar alguma coisa aqui, sei lá, vou dizer vou colocar site, por exemplo. Agora ele vai prever a resposta com base no modelo que a gente... Então, ele não conseguiu prever a resposta certa. Isso tem alguns motivos. Primeiro que eu coloquei muito poucas épocas aqui, então ele não conseguiu prever exatamente o que eu queria. Então eu vou facilitar a vida dele, eu vou deixar assim, ó. Ele conseguiu entender que é Dunk Code. Gui, mas isso daqui ele basicamente pegou aqui desse arquivo e viu que era Dunk Code. Não, ele não fez isso, ele conseguiu prever a resposta. Qual que é a ideia de uma inteligência artificial generativa? É ele conseguir gerar novos conteúdos com base no que a gente está dando. Então, quanto mais dados eu colocar aqui, melhor ele vai ficar para prever o resultado. Como ele só tem isso daqui, é o que ele vai dizer, né? E eu tô meio que treinando ele para isso, certo? E se eu, por exemplo, colocar assim, Olá, me chamo Gui, preveu. E esse AND que vocês estão vendo aqui, vocês cortam manipulando string. Todo modelo generativo de inteligência artificial existe um token de parada. No meu caso, eu defini como AND. No OpenAI, eles falam um pouco sobre isso. No meu caso, eu quis fazer assim porque a LLM se comporta melhor dessa forma. O que eu vou fazer agora vai ser o seguinte. Eu vou testar
para ver que se com poucos exemplos aqui, se eu escrever errado, ele ainda vai entender. Então eu vou colocar CMH, eu vou fazer assim, ó, vou colocar me camo e vamos ver o que ele consegue prever a partir daí. Me camo, me chamo Gui. Então ele completou, mesmo escrevendo errado, me camo, me chamo Gui, né? E então, obviamente que isso daqui é a resposta, eu que concatenei tudo, né? Então isso daqui seria o eco do input que eu coloquei. Então seria me camo, me chamo Gui, né? No caso seria o olá que ele substituiu ali. Então isso aqui é bem interessante porque no caso o ideal seria me camo Gui, né? Mas aqui como a gente consegue perceber, quando a gente gera a resposta aqui, que é para remover os caracteres, generate with stop token, se a gente for ver a função generate stop, aqui, generate with, cadê a função? Cadê a função? Tá aqui, ó. Então a gente tem no final a resposta, tá? A gente dá um decode com um tokenizer, como a gente viu na aula anterior, que é tudo vindo em forma de tensores. E aqui a temperatura eu coloquei bem baixa, né? No sentido que é para ele dar realmente uma resposta mais próxima possível. Quanto mais baixo for, mais preditivo, mais óbvio fica o seu modelo. Beleza? Mas aqui é muito bom o GPT-2 para você criar APIs internas para tarefas simples, às vezes remover caracteres, etc. Sem precisar usar milhares de funções para fazer isso, mas sim usando Deep Learning para o seu modelo aprender. Então isso aqui é muito interessante, tá? A gente tem um truncation aqui, tem mais opções pra gente brincar, que a gente vai ver nas próximas aulas. E a gente está retornando os tensores, mas no final a gente dá um decode para ver qual que é a palavra real que tem. Então com isso daí, esse exemplo aqui é um arquivo bem simples que eu criei, que você pode pegar abaixo da aula para download. E no mais é isso, espero que você tenha gostado. E na próxima aula a gente vai começar de fato a fazer o fine tune nos modelos lá do OpenAI, que a gente vai ter mais opções. Não tanto controle como a gente tem aqui, porque isso aqui é literalmente a nossa máquina, mas a gente vai conseguir fazer muita coisa também, porque a gente vai rodar diretamente na nuvem, né? Então vai ser mais rápido, com poder computacional mais rápido, e a gente vai utilizar os modelos GPT-3 e o 4 para fazer o fine-tune. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida você tem meu WhatsApp para chamar, e a gente se vê na próxima aula. Espero que tenham gostado, e até lá.